Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês a, a segunda mensagem de uma série que eu intitulei Discipulado. Pastor, mas como é que você vai começar pela segunda? Não, é porque a primeira foi ontem, anteontem, né? A primeira foi no Difflin. Então foi uma palavra abençoada sobre discipulado, mas não se preocupa não, que a partir do segundo episódio você vai conseguir pegar a sequência com certeza, viu? Fique tranquilo, fique tranquila. O título do episódio de hoje é O Chamado. Quem aqui foi chamado por Deus? Quem foi chamado por Deus aí? Levanta a mão. Aleluia. Mas foi chamado para quê? Já se perguntou? Foi chamado para quê? Sim, Deus me chamou, mas me chamou para quê? Para que é que ele me chamou? Para que foi que ele me chamou? Né? Com que razão ele me chamou? A partir do que ele me chamou? Para fazer o que ele me chamou? E qual é o verdadeiro objetivo do crente? O nosso objetivo de vida é ser salvo, amém? 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 Não amém. Nosso objetivo de vida não é ser salvo, viu? E sabe por que, que o seu objetivo de vida não é ser salvo? Porque se você crê em Cristo, você já está salvo. Então como é que isso pode ser objetivo de vida? Isso não é objetivo de vida. Isso pode até ter sido objetivo de vida no tempo que você não era cristão, quando você não conhecia Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 9. Agora que nós cremos nisso, que nós sabemos disso, que nós somos salvos pela fé, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, como é que ser salvo pode ser nosso objetivo, querido? Não é objetivo. Qual é o nosso objetivo de vida? Hã? Agradar e glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. Agradar e glorificar a Deus. Me responde uma coisa: para agradar e glorificar a Deus, eu preciso ser o quê? Tá? Para que eu agrade e glorifique a Deus, eu preciso ser o quê? Discípulo. Se eu não for discípulo, como é que eu vou agradar a Deus? Se eu não me submeto a Ele, como é que eu vou agradar a Deus? Se eu não o conheço, como é que eu vou agradar a Deus? Eu não tenho como agradar. Você já foi convidado para o aniversário de uma pessoa que você não conhece muito bem, só porque era o chefe de departamento lá da empresa que você trabalha? E aí você diz: Meu Deus, ele é o chefe, eu quero dar um presente para o chefe. Mas do que é que o chefe gosta? O que é que o chefe gosta? Aí você chega lá, vai na Copenhagen, que nem tem mais aqui em Sobral, né? Vai lá na Copenhagen, compra um chocolate fino para dar para aquela pessoa, e quando você dá o chocolate para ela, ela sinceramente te diz: Ô querido, eu não como chocolate. Ah, você se deu o trabalho de ir lá para Fortaleza para comprar um chocolate, entrega o chocolate para a pessoa diz: Não, não gosto de chocolate, não. Mas por que você deu um chocolate? Porque você não conhece aquela pessoa. Então, para ser discípulo de Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo como Ele é, não como nós gostaríamos que Ele fosse. Conhecer a Cristo não como Ele é, não como nós idealizamos que Ele seja. Eu lembro de uma vez que eu estava aconselhando um casal que estava em romance real, e, e o rapaz o tempo todo me reclamando da moça com quem ele estava fazendo romance real. Aí eu disse: Querido, me responde uma coisa. Você quer mesmo casar com a fulana ou quer casar com essa projeção que você tem na sua cabeça que você acha que é a fulana? Sim, pastor. É, porque eu estou vendo que você está idealizando essa moça. Eu estou vendo que se porventura essa moça casar com você, o casamento não vai bem, não. Que é isso, pastor? É, querido, é porque você está idealizando uma pessoa. Você está achando que essa pessoa é a pessoa mais perfeita do mundo. Ela não é, muito menos você.
Então, como é que você pode estar esperando que ela seja perfeita quando você também não é? Ah, é mesmo, né, pastor? É, querido, é bom você pensar direitinho. Agora, deixa eu te dizer, se a mulher com quem você quer casar precisa ter esses requisitos que você está projetando na fulaninha, termina logo esse romanceal. Acaba logo com isso. E vai procurar essa mulher em algum lugar. Ela deve estar em algum lugar, deve ter uma mulher semelhante a essa que você quer. Mas não é essa com quem você está fazendo romanceal. A gente não pode se relacionar com um Jesus que a gente idealiza. Jesus é quem ele é. E nós temos que nos submeter a ele como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse. Amém? E qual é o verdadeiro objetivo da igreja? Você já sabe que o seu objetivo de vida não é ser salvo, porque você já é salvo. Você sabe que o seu objetivo de vida é amar, é glorificar, é agradar a Deus. Você já sabe disso. Mas e o objetivo da igreja? Porque eu não sei se você sabe, mas você não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu não sei se você sabe, mas você não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é a igreja. E você tem um privilégio de ser membro desse corpo, tá bom? Privilégio de ser membro desse corpo. Então Deus não tem compromisso com os nossos projetos pessoais. Ele tem compromisso com os projetos dele para a noiva dele, que é a igreja, tá bom? Repete comigo, a noiva de Cristo não sou eu, é a igreja. Os projetos de Cristo não têm a ver comigo, tem a ver com a igreja, da qual eu tenho o privilégio de ser membro. Isso é muito importante que você lembre. O cristão precisa estar integrado a um corpo chamado igreja. Ele pode até estar circunstancialmente separado, fisicamente separado. A questão não é essa, né? Vamos imaginar que, poxa, alguém está convalescente, ele está numa situação crítica num hospital e ele está há um mês sem vir para a igreja. Ele deixa de ser igreja? Não, claro que não. Agora, alguém que diz, eu não preciso ir para a igreja para ser filho de Deus, eu não preciso ser igreja para agradar a Deus, essa pessoa está certa? Não. Nós precisamos sim da igreja para agradar a Deus. Ontem eu estava conversando com o pastor Lucas Góes, né, e a gente pontuava os dois, né, que Deus nunca entrega a história toda para uma única pessoa. Deus vai falar coisas para ti, com certeza vai falar, mas ele nunca vai falar o caminho inteiro. Ele vai te falar qual é o que é que ele quer que você faça, mas ele também vai falar para a tua liderança como a tua liderança deve te ajudar na condução desse caminho. Ele também vai falar para o teu cônjuge, tá certo? Não importa se é o seu esposo ou a sua esposa. Se você for homem e recebeu de Deus uma direção, ouça a sua esposa, porque a outra parte Deus falou para ela. Se você for mulher e Deus te deu um propósito, Deus me deu um propósito, eu sou uma mulher empoderada. Primeiro, pergunte ao seu esposo como é que você vai cumprir aquele propósito que Deus estabeleceu para você. Primeiro, porque ele é teu esposo. Segundo, porque ele é teu líder. Então, todos nós somos dependentes, interdependentes como igreja. E isso é bom. E isso é maravilhoso. Quer ver um homem derrotado? É um homem só. É um homem que faz tudo da cabeça dele e que quer que todo mundo vá no arrasto conforme a direção dele. Não, nós não devemos agir dessa maneira, porque nós somos só membros do corpo
de Cristo, cujo cabeça é Cristo. Então, qual é o verdadeiro objetivo da igreja? Por que é que a igreja está aqui na terra? Para que é? Para que é que a igreja está aqui na terra? Ah? O que é que Jesus diz que a igreja deveria fazer enquanto ele estiver lá e enquanto ele não voltar? O que foi que Jesus falou para a igreja? Portanto, vão e façam discípulos. Está dito lá, portanto, vão e façam convertidos. Vá lá, fale de Jesus para aquela pessoa. Aí você vai lá, fala de Jesus, a pessoa entrega a vida a Jesus, você faz a oração com ela. Aí depois você termina, querido, Deus te abençoe, até nunca mais. Já fiz a minha parte, agora você se vira, né? Outro dia eu estava brincando com um casal, né? E a esposa pediu ao marido para fazer tal coisa. Ele disse, irmão, não vou fazer não, não sei fazer isso não e tal. E eu vendo aquela arrumação, eu não, eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar, mas eu tenho que ensinar esse casal. Eles ainda não estão preparados para a maneira como eu quero falar com eles, mas eu vou ensiná-los através de uma brincadeira. E aí eu fiz essa brincadeira. Tem pessoas aqui que viram essa brincadeira que são testemunhas disso. Eu fiz assim com ele, ó, fulana, toda vez que acontecer isso, e você pedir a ele para fazer alguma coisa, e ele disser que não sabe fazer, que não pode fazer, você vai fazer o seguinte, ó. Você sabe o que isso significa? É um sinalzinho. Você sabe o que significa, assim, com muito amor e carinho? Te vira, amor. Te vira. Você tem que dar seu jeito. Né? Claro que é uma brincadeira que eu estava fazendo com eles. Né? Era uma maneira que eu busquei fazer mais leve para chamar a atenção da pessoa. Que é isso? Que história é essa de não sei fazer? Que história é essa de, ai, não quero fazer? Não, poxa, tu precisa fazer, tem que fazer. Te vira, dê seu jeito, faça. Então tem momentos na nossa vida que Jesus também está fazendo assim para a gente, ó. Te vira, amor, faça. E uma dessas coisas é esse mandamento. Portanto, vão e façam discípulos não convertidos. Discípulos. Repito, não convertidos. Discípulos. E o que é ser discípulo de Cristo? Porque nós não fazemos discípulos para nós. Nós fazemos discípulos para Cristo. Como é que eu faço discípulos para Cristo? Como é que eu faço discípulos para Cristo? Ah? Eu falei no começo que eu não tenho como ser discípulo de alguém que eu não conheço. Não é assim? Então, como é que eu faço discípulos para Cristo? Apresentando Cristo para as pessoas que não o conhecem. Fazendo com que eles vejam através das minhas atitudes aquilo que Jesus realizou na minha vida. Sabe, queridos, tem determinadas pessoas na nossa vida que nós devemos modelar. O primeiro deles, evidentemente, é Jesus. Mas Paulo nos diz, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores uns dos outros também. Eu confesso para vocês que tem determinadas pessoas que eu modelo. Por exemplo, em relação à minha vida pessoal, a minha maneira de me relacionar com Deus, apesar da distância, né? Nós estamos geograficamente distantes, mas eu procuro estar muito atento ao que o pastor Paulo Jeff faz. Né? Então, nós temos, graças a Deus, a oportunidade de estar com eles de vez em quando. E, queridos, eu fico prestando atenção em toda e qualquer atitude dele. Toda e qualquer atitude dele eu fico prestando atenção. Cara, eu preciso ser parecido com ele. Porque se tem uma pessoa que se parece com Cristo, é o pastor Paulo. É a pastora Rebeca. Então eu preciso me modelar a partir deles, porque eles são imitadores de Cristo. Da mesma forma, faço em relação ao pastor Ribe. Né?
Então, poxa, como é que o pastor Eibe tem agido? Como é que o pastor Eibe prega? Né? Qual é o cuidado que ele tem na pregação? Eu preciso modelar o pastor Eibe. Eu preciso modelar o pastor Sandro, né, que é o nosso pastor aqui da Paz Ceará. Né? Eu preciso modelar o pastor Sandro. Então, eu vejo que o pastor Sandro também é muito cuidadoso na comunicação dele, na maneira como ele se comunica. Né? Poxa, eu preciso ser mais cauteloso em relação a isso. Também tem outra pessoa que eu procuro modelar, o pastor Bruno, que é o meu discipulador pessoal. De 15 dias, a gente está se falando por telefone, eu estou contando para ele as minhas dificuldades, contando para ele os meus pecados e as minhas tentações, eu estou contando para ele os desafios que nós temos pela frente, né? E também recebendo dele instruções. Então, eu também modelo o pastor Bruno, cada um num aspecto diferente, mas eu estou modelando cada um deles, porque percebo na vida deles que eles estão modelando a Cristo, que eles estão imitando a Cristo. Então, sermos discípulos de Jesus é buscarmos modelar a partir dessas pessoas que reconhecemos se parecem mais com Cristo do que nós. Da mesma forma, em relação aos nossos discípulos, há pessoas que nós nos dispusermos a cuidar para fazer essas pessoas mais parecidas com Cristo, nós também precisamos ser modelo de Cristo. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diga: você precisa ser um modelo de Cristo. Você precisa ser um modelo de Cristo. Eu preciso ser um modelo de Cristo. Primeiro, porque amo ao meu Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Primeiro, porque reconheço que Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, e eu devo absolutamente tudo a Ele. Então, o mínimo que eu posso fazer em relação a Cristo é obedecê-lo. É o mínimo que eu posso fazer. Então, se eu me pareço com Cristo a partir do fato de ser discípulo, eu estou também qualificado a ser modelo para outros, para aqueles que querem também se parecer com Cristo. Isso é discipulado, queridos. Isso é discipulado. Nós recebemos de Deus uma incumbência, fazer discípulos de todas as nações, todos os povos, todas as gentes. Nós precisamos fazer discípulos entre todos. Olha o que diz Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus está dizendo para aqueles homens que ali representavam a igreja, tá bom? Aqueles homens aqueles diversos discípulos, não estavam ali só os 12, né? Há quem diga que havia ali em torno de uns 70, 73 discípulos no momento da ascensão de Cristo, né? Então ele ascendeu aos céus e antes de ascender aos céus ele disse isso. Portanto, vão e façam discípulos. Então ele disse isso a todos aqueles que estavam lá, não somente para os 12. Então, nós também somos herdeiros desse comissionamento, nós também somos chamados a fazermos discípulos. Amém? Mas o que é ser discípulo de Cristo? O que é ser discípulo de Cristo? É se parecer com Cristo. Isso é ser discípulo de Cristo. O nome em hebraico para discípulo é talmidim. E o talmidim, ele tinha que ser discípulo de tal maneira que ele acompanhava o mestre dele com tal proximidade que na caminhada, né, na medida do que o mestre ia andando e a sandália dele ia batendo a poeira do chão, aquela poeira ia subindo e ia sujando o discípulo atrás. Então, o talmidim é essa pessoa que está tão próxima do seu mestre, do seu discipulador, do seu líder, que ele se suja com a poeira que sai da sandália do seu líder.
Olha que atitude bonita que deve ter um discípulo. Porque ser discípulo não depende de quem discipula, depende de quem é discípulo. Quem se faz discípulo é o discípulo, não o discipulador. É comum que às vezes nós estejamos num ambiente de life group, e eu tenho certeza que depois dessa série de mensagens, quem é líder de life group vai entrar em crise, porque vai ter muita gente te pedindo um discipulador. Ei, me arruma um discipulador, eu quero ser discipulado, eu quero ser discipulado. Então já estou advertindo a você que é líder de célula, vai providenciando logo discipuladores na célula. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que te faz discípulo não é ter um discipulador, mas ter conduta de discípulo. É estar disposto a estar perto de alguém para estar atento, experimentando tudo que ele puder te dar, experimentando tudo que ele puder colaborar para que você se pareça mais com Cristo. Isso é ser discípulo. Lembrando, queridos, lembrando, eu sei que está cheio de gente por aí que diz: eu sou discípulo de Jesus. Mas é tão bonitinho, tão espiritual, uau, uau. Mas não é verdade. Porque se ele não consegue ser discípulo de uma pessoa que ele vê, quanto mais ser discípulo de alguém que ele não vê. Então, coitado, está só se iludindo. Sou discípulo de homens, sou discípulo de Jesus. Oh, tão lindo. Mas é um engano. Porque nós percebemos o que o Espírito Santo vai fazendo na vida do outro. Eu quero te lembrar, como igreja, nós somos interdependentes. Eu dependo de você, você depende de mim, nós dependemos de outro, que também depende de mais alguém, que também depende de outro, e igreja é isso mesmo. É um dependente do outro. Isso é bom, isso é saudável para nós. Triste do homem que não recebe a companhia de outro homem, que não quer comungar com outro homem, que não quer ser companheiro, comer pão junto com o outro. Triste desse homem que vive só. Na igreja, queridos, na Paz Church Sobral, nós temos uma forma peculiar de fazermos discípulos, tá bom? Discipulado não é programa de igreja. Discipulado é uma atitude do discípulo em relação ao seu líder, ao seu discipulador, a Cristo. É uma atitude que eu tenho diante de alguém que eu vejo que venceu em determinada área na qual eu ainda preciso vencer. Mas nós temos que lembrar que nós dependemos muitas vezes de um programa para que a gente possa se qualificar. E na igreja, na Paz Church, né, especificamente na Paz Church Sobral, nós temos um modelo de discipulado que nós chamamos MDA, Modelo de Discipulado Apostólico, né? Alguns carinhosamente chamam de meu discípulo amado. Outros dizem meu discipulador amado, né? Então é uma forma carinhosa de nós traduzirmos MDA. Mas, finalmente, o que é modelo de discipulado apostólico? O que é isso? É um modelo no qual nós olhamos para a maneira como Jesus discipulava e nós procuramos adaptar para hoje. Então, como era que Jesus discipulava? Ele discipulava em conjunto e pessoalmente. Então, aqui na igreja, nós procuramos fazer da mesma maneira. E eu quero te mostrar como é que isso acontece, tá certo? Eu quero te mostrar como isso acontece. Jesus, ele discipulava na caminhada, tá bom? Ele discipulava na caminhada. Então, ele ia para aquelas pessoas e dizia, vem e segue-me. Então, ele ia na frente e quem quisesse segui-lo, que o seguisse, né? Jesus não ficava tangendo os discípulos, vá lá, querido, vá lá na frente, que eu fico aqui atrás, para ver se você não vai ficar para trás, vá lá na frente. Não, Jesus ia e aqueles que o quisessem seguir, que o seguissem.
Jesus até confrontava os discípulos em determinado momento, quando ele falava o preço de ser discípulo dele. Ele diz: para ser meu discípulo, precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí grande parte daquela multidão se escandalizou com isso e foi embora. Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês? Não vão embora também não? E aí Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, diz: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então o que Pedro está dizendo: rapaz, vontade de ir eu estou, mas eu vou para onde? Se eu não tenho para onde ir, então já que não tem tu, vai tu mesmo. Vou ficar aqui, Jesus. Né? Para onde irei se só tu tem palavras de vida eterna? Jesus modelava para os seus discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha e diz: rapaz, vocês estão há tanto tempo comigo e vocês ainda não perceberam, vocês ainda não aprenderam. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu não vim para fazer nada de mim mesmo, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que bênção. Então Jesus está dizendo: seja um modelo de discípulo como eu sou do Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E quem me enviou foi o Pai. Então, tudo que eu faço é o que o Pai quer que eu faça. Logo, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, ser discípulo de Jesus, queridos, é fazer com que as pessoas vejam a Cristo nas nossas vidas. Isso é ser discípulo de Jesus. E aí eu te pergunto: as pessoas têm visto a Cristo na sua vida? Porque Jesus, queridos, ele também confrontava, né? Ele também confrontava, né? Pedro chegou para Jesus e enalteceu Jesus, né? Quem vocês dizem que sou? Aí Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Espírito que te revelou, né? Então Pedro ficou. E aí Jesus vai e diz: olha, é necessário que eu seja entregue aos homens e que eu seja crucificado. Aí Pedro se assusta com aquilo: de jeito nenhum, Jesus, você não terá que passar por isso. Na mesma oportunidade, Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que não cogita das coisas dos homens, ou melhor, que não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então, o mesmo Pedro que foi usado por Deus, que foi usado pelo Espírito Santo para falar uma verdade acerca de Cristo, foi usado por Satanás para tentar Cristo a não ir para a cruz. O mesmo Pedro. Então, nós somos discípulos de Cristo na medida do que nós nos parecemos com Ele. E nós fazemos discípulos para Cristo na medida do que nós ensinamos os outros a também se parecerem com Cristo, na medida que se parecem conosco, naquilo que nós obedecemos a Cristo. Tá bom? Repito, nós não fazemos discípulos para nós fazemos discípulos para Cristo. É por isso que no relacionamento de discipulado nós precisamos apresentar Cristo, não nós. É por isso que é abusivo você chegar para o seu líder, né, e perguntar para ele: meu líder, eu estou querendo comprar um carro. Qual é a cor que você gosta, meu líder? Ai, não, minha gente. Cor de carro é opinião, né? Agora, vamos imaginar aqui o seguinte: o cara está devendo só a duas pessoas, só duas, Deus e o mundo, essas duas pessoas. Aí é importante que ele chegue para o discipulador dele e diga: meu discipulador, assim, eu estou pensando em comprar um carro, qual é a sua opinião? É razoável que pergunte? Claro que é. Porque se o cara está devendo só a Deus e o mundo, ainda quer fazer uma dívida para comprar um carro, essa pessoa está pecando se ela comprar um carro.
Então, o papel do discipulador é dizer, querido, não me leva a mal, não. Mas você está devendo a Deus e o mundo. Como é que você vai fazer outra dívida? Não, mas olha, Deus falou comigo, ele disse que me vai dar um carro. Pois, meu irmão, faça o seguinte: converse com Deus para primeiro ele pagar as tuas dívidas. Converse com Deus. Certamente Deus não falou com essa pessoa. Certamente não. Deus age também por meio de princípios. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Porque às vezes nós não conseguimos ver tudo. Sabe, sobe aqui rapidinho. Sobe aqui rapidinho. Eu vou fazer um teatro aqui para você entender, tá certo? Vou fazer um teatro aqui para você entender. Ó, eu tô aqui olhando para frente. Eu tô aqui olhando para frente, né? E aí, o Sam segura aqui o microfone para mim. Ó, eu vou, bem assim, eu vou abrir os braços, tá certo? Ó, eu tô aqui olhando para vocês e eu tô vendo aqui no canto do olho, eu tô vendo aqui minha mão. Mas se eu fizer isso aqui, eu nem vejo essa, nem vejo a outra. Então, metade do meu campo de visão está descoberto. O que é que eu posso fazer para que a outra parte que eu não consigo ver seja também coberta? Sabe o que é que eu posso fazer? Ó, eu pego aqui o meu discipulador, coloco na minha retaguarda, fica de frente para lá, sabe? Coloco aqui na minha retaguarda e encosto nele. Ó. Eu estou dando conta de ver até aqui. O que está atrás de mim, eu conto com ele para ver. Amém? Obrigado, Sami. Obrigado. Então, queridos, é isso que é uma relação de discipulado. Tem determinadas áreas na nossa vida que a gente não consegue dar conta só. A gente precisa de alguém para apontar, a gente precisa de alguém para dizer, cara, tu não está pisando na bola nesse aspecto aqui, não? Né? Tu não está pisando na bola nisso aqui, não? Será que não é essa área aqui da tua vida que tu precisa consertar? Eu disse, poxa, como é que eu nunca pensei nisso? Pois é, querida, porque estava no teu campo de visão que você não consegue dar conta. Você precisa de alguém para te apontar isso. E por isso nós precisamos de alguém, de um discipulador, de um líder que possa nos influenciar, que possa, com quem nós possamos prestar contas dos nossos atos. A gente precisa disso. Sabe, queridos, eu me sinto muito seguro como pastor dessa igreja, porque eu não faço nada de mim mesmo, viu? Eu procuro não fazer nada de mim mesmo. Se porventura eu tiver uma ideia que eu acho, poxa, que ideia legal, que ideia fenomenal, Fabiano, você é um cara muito inteligente, oh glória! Eu acho que você deveria ser promovido a semicristo, né? Vamos imaginar que eu tivesse uma ideia boba dessa, né? Eu estaria no meu juízo certo? Não. Então, quando eu tenho uma ideia muito legal, sabe o que é que eu faço? Lá no meu discipulado, pastor Bruno, rapaz, eu estou com uma vontade de fazer isso aqui, pensei em fazer assim, assim, assim. O que é que você acha? Aí talvez ele diga, cara, nunca vi nenhuma experiência desse tipo. Não. Se você está sentindo de Deus de fazer, faça, mas tome esses cuidados. Olha só a ajuda que ele me deu. Cara, vai lá, faz, mas toma essas cautelas, procura ter cuidado com isso, isso e isso. Olha como é bom ter alguém para dar suporte para a gente, né? Jesus amava os seus discípulos, ele amava, inclusive, o traidor. Quando Judas chegou diante de Jesus para beijá-lo, e Jesus sabia que esse era o sinal que Judas usaria para o entregá-lo aos soldados, sabe como é que Jesus recebeu Judas? Amigo. Jesus chamou Judas de amigo, apesar de saber que ele o iria trair. E aí eu te pergunto, você chama de amigo uma pessoa que te trai? Se não chama, deveria chamar, porque Jesus chamou. Jesus chamou de amigo. Jesus discipulou gente de todo tipo, ó. Pedro, André, Tiago e João. Qual era a profissão deles? Pescadores. Mas Jesus também discipulou ativistas sociais, Simão Zelote e Judas, né? Eram pessoas que queriam fazer uma revolução política, mas Jesus discipulou esses dois também. Jesus discipulou um cara rico, Mateus.
Mateus era um cara que tinha uma boa condição econômica. Mateus seria hoje comparado a um auditor fiscal da Receita Federal, né? Quanto é que ganha um auditor fiscal da Receita Federal? Uns 30 mil, é? Alguém me ajuda aí, alguém que seja concurseiro. É por aí? Imaginou uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês? Era Mateus. E quando Jesus chegou para ele, Mateus, segue-me. Ele deixou a banca dele, seguiu Jesus. Meu Deus, que atitude teve Mateus. Mas Mateus foi principal discípulo de Jesus? Não. Quem eram os principais discípulos de Jesus? Pedro, Tiago e João, os pescadores. Pedro, Tiago e João. Então, quero te apresentar algo aqui para você entender como é que a gente discipula aqui na igreja, tá bom? Quero te mostrar essa figura aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Reino de Deus. O que é o reino de Deus? É tudo, é a nossa realidade, a terra toda é o reino de Deus, né? Mas existe um coração do reino. Aquilo que deve governar o reino. O que é que governa o reino? Ó, a igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo na terra, ok? Então, Cristo governa sobre a terra através da igreja. Na medida do que a igreja obedece a Cristo, a vontade de Deus está sendo feita no mundo. Agora, se a igreja não obedece a Cristo, coitado do mundo, né? Mas o coração da igreja do Senhor Jesus é a igreja local, querido. Então a igreja do Senhor Jesus é essa igreja invisível que a gente não consegue ver, formada de homens e mulheres que amam a Jesus e que são fiéis à palavra de Deus. Mas quem são? Não dá para a gente saber no dia a dia. Eu cruzei com um irmão de uma igreja. Tá. Às vezes você nem desconfia que a pessoa é crente. Eu lembro que quando eu converti, aí eu falei para os meus alunos, ó, entreguei minha vida a Jesus, agora eu sou crente. Aí teve um bocado de aluno, um bocado de crente 007 que se revelou para mim. Eu nunca te falei. Se eu oro por você. Aí eu, meu Deus, eu nunca desconfiei nem que você era crente. Eu confesso que eu até sou muito grato a Deus, porque apesar desses irmãos 007, eu perseverei na caminhada, porque tinha um deles lá que eu, capaz de eu dizer, rapaz, esse aí mesmo não é crente não, né? Tinha uns que tinham essa conduta, né? Teve outros que eram crentes 007 e quando me viram falar com ousadia que eu agora era crente, tomaram vergonha e se entregaram a Jesus. Um deles foi a pastora Luana, que foi minha aluna, né? Ela me escutou falando isso, aí ela já tinha sido crente, estava lá meio 007, e aí disse, meu Deus, o Fabiano entregou a vida a Jesus, e eu estou aqui, o que é que falta? Aí ela foi lá num Tadel, entregou a vida a Jesus, hoje é pastora dessa igreja. Olha que bênção, né? Então, queridos, é, o coração da igreja local, né? Igreja local é o quê? Pronto, a Paz Church é uma igreja local, a IBR é uma igreja local, a IEU é uma igreja local. É algo que você consegue apalpar, você consegue ver. Vocês estão se vendo aqui, então nós somos igreja local, mas nós cremos que o coração da igreja local são os life groups. E por quê? Porque eu tenho certeza que você é capaz de identificar algum irmão que está aqui na igreja, na rua, você tá, rapaz, esse irmão é lá da igreja, mas você não sabe o nome dele, você não sabe do que é que ele gosta, você não sabe das dificuldades que ele está passando, você nem desconfia. E por quê? Porque o ambiente aqui é grande, a gente mal se conversa aqui, mas nos life groups não. Sabe, queridos, a minha célula, a célula que eu lidero, co-liderada pelo Kelton e a Camila, né, que são de fato os líderes da célula, né? Eu e minha esposa somos os líderes de direito, mas quem conduz mesmo são Kelton e Camila. Sabe, é uma célula tão abençoada, é um life group tão abençoado, né? Teve uma irmã da célula que teve um problema de câncer, na hora que se soube do diagnóstico, todo mundo se reuniu com ela no local onde ela ia fazer exame. Todo mundo se juntou para ajudá-la, inclusive financeiramente.
Minha esposa teve um acidente recentemente, quando pensou que não, estava quase a célula toda lá junto da gente, fazendo os exames lá na Unimed. Poxa, como isso é bom! Como é bom a gente se sentir amado, como é bom a gente ser apoiado por outros irmãos, mas isso só é possível porque nós nos conhecemos mais proximamente, porque nós frequentamos os mesmos lugares com constância, porque nós temos comunhão uns com os outros. E isso só é possível no ambiente pequeno, no ambiente de célula, no ambiente de life group. Então, quando a pessoa entra no life group, ela começa a ser discipulada através de um modelo que nós chamamos pastoreio. Então, se você está em um life group, você já está sendo discipulado sem nem perceber, tá bom? Eu lembro quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu ainda tinha maus hábitos, né? Aqui e acolá eu falava um palavrão, né? Aqui e acolá eu falava um palavrão. Até que num determinado momento eu comecei a desconfiar, mas eu estou notando, aqui e acolá eu falo uma coisa, vejo uma risadinha, mas não entendi o que é essa risadinha. Aí depois eu fui me tocando, ai rapaz, eu já sei o que é. Normalmente é quando eu falo um palavrão. Eu nem me toquei que isso era um palavrão, mas eu já observei que os irmãos, eles não falam palavrão nenhum. Na verdade, eles falam Nabucodonosor, Senaqueribe, é o palavrão que eu escuto deles, né? Puxa, eu preciso mudar isso na minha vida, né? Eu estou no meio de um grupo aqui que o pessoal não fala palavrão, né? Então eu vou deixar de falar palavrão também. Então eu fui influenciado por aquele grupo de irmãos que estava ali próximo. Mas ninguém me falou, ó, tu precisa falar, deixar de falar palavrão. Senão você está em pecado e você vai para o inferno. Não, ninguém nunca chegou para mim para dizer isso. Mas eles me apoiaram, eles me amaram, eles me suportaram durante aquele período que eu era um novo convertido. Então, no ambiente de life group, você já está sendo discipulado. Mas eu quero te falar de outro discipulado, ó, porque o coração da igreja local é a célula. Mas o coração da célula é o discipulado um a um. Como é que isso acontece? Né? Como é que isso acontece? Na medida do que você está num life group e que você começa a se qualificar, você começa a fazer os cursos da EMP, da Deep School, da Paz Bible School, né? Você vai se qualificando, você começa a cuidar de outras pessoas, né? O líder da célula chega para você e diz, querido, chegou uma pessoa nova aí na célula, será que você pode se comprometer de cuidar dele, de orar por ele? Quando ele vier para a célula, que ele se sentir assim meio desambientado, chama ele para perto de ti, né? Eu sei que você gosta muito do irmão João, né? Eu sei que você gosta muito do irmão Sebastião, mas quando ele estiver aqui, procura deixar o João, o Sebastião e cuidar dessa pessoa. Posso contar contigo? Pode contar comigo. E de fato a pessoa vai lá e está cuidando e está, né, integrando aquela pessoa. Aí o líder de célula já vai se tocar. Ah, rapaz, legal. Ele assumiu e ele correspondeu ao primeiro desafio. Vou dar outro desafio para ele. Vou pedir a ele para cuidar de outra pessoa agora, né? E aí quando ele nota que aquela pessoa já está cuidando ali de duas outras pessoas, aí ele diz: vou propor a ele algo novo. Fulano, bora conversar aqui. Cara, eu queria te propor algo. O que é? Eu queria que você fosse discipulado um a um. Como é que é isso? Como é que é esse discipulado um a um? É o seguinte, eu vou designar alguém da célula para, de 15 em 15 dias, reunir contigo de maneira específica para te ajudar a se qualificar e também a transformar algumas áreas da sua vida. O que é que você acha? Poxa, eu quero muito servir melhor a Cristo. Se tiver alguém que possa me ajudar a servir melhor, eu topo. Aí ele vai e designa alguém, ó, vai ser fulano que vai cuidar de você. De 15 15 dias, eles vão e reúnem, né? E aí aquele discipulador já tem previamente a licença do discípulo para apontar os pontos fracos dela. E também se compromete com o discípulo de não comentar com mais ninguém, nem com a esposa, os assuntos
sigilosos que tratar nessa conversa. Então, se a pessoa chega, olha, fulano, eu vou te contar uma coisa aqui, mas olha, eu não quero que ninguém saiba disso. É uma coisa que eu quero contar para você porque eu quero ser curado, tá certo? Mas eu ainda fico muito envergonhado desse aspecto da minha vida. Então, eu quero contar com a sua completa descrição. Aí você diz, com certeza, querido, depois que terminar esse momento aqui, eu não vou nem lembrar do que é que você falou. Então aquela pessoa vai e fala, olha, tem uma área da minha vida que eu tenho muita dificuldade, é essa área aqui, né? Acontece isso aqui comigo e tal, e eu tenho tanta vergonha disso, eu tenho tanta vergonha, quero tanto vencer isso, me ajuda a vencer isso. Aí está lá aquele discipulador ajudando, 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 até que chega um determinado dia que o próprio discípulo, ele se sente tão amado, ele se sente tão acolhido, que ele mesmo fala para todo mundo qual era a dificuldade que ele tinha, mas que agora tem andado em vitória. Oh, glória! Olha que maravilha! E isso é feito através do discipulado um a um. Mas quem é discipulado um a um? Aquelas pessoas que já estão qualificadas, que já estão preparadas para cuidar de outras pessoas. Tá bom? Amém? Antes de fazermos discípulos, queridos, nós precisamos ser discípulos. E aí eu quero reforçar a tua identidade de discípulo. Quem você é em Cristo? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, quem você é em Cristo? Eu vou te ajudar a reconhecer aqui quem você é em Cristo, tá bom? Fica bem atento. Primeiro, você é filho de Deus, amém? João 1, 11, 13 diz: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Querido, você nasceu de Deus. Você é filho de Deus. Não há como ser discípulo sem ser filho. Então lembra disso. Não tem como ser discípulo se antes você não for filho. Segundo aspecto, você é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, abra mão do passado. Abra mão do passado. Esqueça o passado, porque Jesus já esqueceu. E prossiga para o alvo. E o alvo é agradar a Cristo. Esse é o alvo da sua vida. Terceiro, você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Amém? Repete comigo. Eu sou a casa de Deus. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao Espírito Santo. Eu quero te lembrar que você fez uma declaração quando entregou sua vida a Jesus. Você diz: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador e como Senhor. Não é só Salvador, não, viu, querido? É Salvador e Senhor. Nós também dissemos: Eu viro minhas costas para o pecado, para o mundo e para o diabo, e te aceito como meu Pai. Então nós temos paternidade em Deus. Nós também fomos justificados e fomos perdoados. Romanos 5,1 diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus porque nós estamos em Cristo. Nós também somos completos em Cristo. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga: Você já está completo em Cristo. Colossenses 2, 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a
plenitude. Você recebeu a plenitude? Se você recebeu a plenitude, você já está completo. Crente não evolui, crente morre. Tá bom? Então não entre nessa onda, eu estou evoluindo espiritualmente. Tá não, querido. Ou você morreu ou não morreu. Crente não evolui. Ou morre ou não morre. Na medida do que morre, se parece mais com Cristo. Na medida que não morre, se parece mais com o outro. Então a decisão é nossa. Ou a gente se parece com Cristo, ou a gente se parece com o inimigo das nossas almas. Mas não tem evolução. Esqueça essa onda de evolução. Ou morre ou não morre. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Você já é mais do que vencedor. Em Cristo você é co-herdeiro. Amém? Diz lá em Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros de Deus, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Não há como ser discípulo de Cristo sem renunciar. Repito, não há como ser discípulo de Cristo sem renúncia. Ele próprio nos diz que nós devemos passar pela porta estreita. E sabe o que é a porta estreita? É uma porta que me impede de entrar se eu estiver cheio de cargas. É uma porta que eu tenho que entrar sozinho. Eu não posso trazer uma tropa de jumento atrás de mim. E sabe o que é essa tropa de jumento carregada? Carregado de pecados, carregado de passado, carregado de ansiedades, carregado de propósitos egoístas. Se eu estiver carregado com essas coisas, eu não vou conseguir passar por essa porta. Aquele que é discípulo de Cristo tem que estar disposto a viver da mesma forma que Cristo nos enviou ao mundo. Fraco, nu e faminto. Como discípulos, nós temos que ter essa atitude. Fracos, nus e famintos. Essa é a verdadeira condição de um discípulo de Cristo. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Em Cristo nós temos acesso a Deus. Efésios 2:18 diz: pois por meio dele, tanto nós quanto vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Nós temos acesso a Deus. Nós também fomos escolhidos e selados. Efésios 1:13-14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, queridos, nós já somos herdeiros. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos herdeiros, meninos, crianças. Imagina só uma criança que recebeu uma herança. Ela vai poder gozar dessa herança do jeito que ela quiser? Não. Porque ela ainda não é maior, ela não tem maioridade, ela não tem responsabilidade, ela não tem capacidade de administrar essa herança. Então, muitas vezes, nós estamos nos comportando diante da nossa herança como crianças. A gente recebe tudo aquilo, mas a gente não goza de tudo porque não temos maturidade. E para ter maturidade, a gente tem que ter disposição de passar por pressões. Tem de motivo de grande alegria se passares por provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Sabe, queridos, é propósito do discípulo ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso propósito. Mateus 5, 13 e 16 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então o mundo precisa ver as nossas obras. O mundo precisa ver as nossas obras. 1 Pedro 2,9 nos diz algo precioso. Olha só o que diz, ó. Identidade de crente. Olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem aqui é nação santa, povo eleito, raça de sacerdotes, povo exclusivo. Repete comigo, exclusivo de Deus. Logo, nós não podemos pertencer a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos pertencer a Deus e ao pecado. Nós não podemos pertencer a Deus e ao mundo. Ou pertencemos a um, ou pertencemos a outro. A quem nós pertencemos? Diga bem alto, eu pertenço a Cristo. Aleluia, nós pertencemos a Cristo. Terceiro e último ponto, queridos. A prática do discípulo, o custo do discipulado. Querido, ser discípulo requer um alto preço, tá certo? Para ser salvo, nós não temos preço nenhum a pagar, porque Jesus já pagou. Mas para ser discípulo, nós temos que pagar preço, viu? Nós temos que pagar preço. E o preço que nós temos que pagar é a renúncia. Renúncia ao mundo, renúncia à carne, renúncia aos prazeres que a vida oferece, prazeres ilícitos, evidentemente. E o primeiro passo que nós temos que observar, se nós somos discípulos de Cristo, é o conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Cristo como Ele é, não como gostaríamos que Ele fosse. João 8, 31, 32 nos diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é que nos liberta? A verdade. E onde está a verdade? Na palavra. É na palavra que está a verdade. Então nós temos que permanecer firmes na palavra, para que conhecendo a Cristo, sejamos libertos. Amém? Segundo ponto, submissão a Deus. E o que é submissão? Submissão, querida, é quando eu reconheço que alguém é superior a mim, quando eu reconheço que a missão de alguém é superior à minha, quando eu reconheço que alguém tem sonhos maiores do que os meus, quando eu reconheço que alguém sabe a direção para onde ir, aí eu vou e me submeto àquela pessoa porque reconheço que eu não sei para onde ir, os meus sonhos são pequenos, os meus propósitos ainda são nebulosos, então eu me submeto a alguém. Então nós só podemos ser discípulos de Cristo se nos submetermos a Ele. Se não houver essa submissão, se nós não entendermos que não é Cristo que tem compromisso com os nossos sonhos, repito, querido, Jesus não tem compromisso com os teus sonhos. Ele quer que nós tenhamos compromissos com os sonhos dele. Ele nos ama e ele quer ver a nossa felicidade, evidentemente. Mas ele só tem compromisso com aquilo que agrada ao Pai. Então, se você quer o favor de Cristo, busque agradar a Cristo. Ele vai derramar sobre você o favor dele na medida do que você estiver alinhado com ele. Terceiro e último, dependência de Deus. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas,
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O ano de 2025 foi um ano que, que Deus me orientou a descansar. 2024 nós concluímos a obra desse campus aqui e foi algo que nos custou muito emocionalmente, né, tempo, né, nos custou muito esforço, muita dedicação. E aí o ano de 2025, eu planejando já mexer com o outro, Deus diz: para, tira o ano de 2025 para descansar. Eu não quero nem um tijolo naquele terreno, nem um tijolo. E aí eu, sim, senhor, vou obedecer. Mas 2025 está terminando. Vai chegando 2026 aí, Deus já falou comigo. Ei, 2026, ó, acabou o descanso. 2026, ano de crescimento. Aproveita agora para se qualificar. Eu passei 2025 todo me qualificando na gestão, preparando a igreja para o crescimento, organizando as células, organizando os ministérios. Nós acabamos de fazer na última terça-feira um planejamento orçamentário, um planejamento de eventos. Não vou dizer todos, 90% dos eventos que nós faremos em 2026 já estão com data marcada. E os responsáveis já estão planejando detalhes do que vão fazer em cada um desses eventos. Quem vão convidar, quanto vai custar, onde vai ficar hospedado, tudo, está tudo orquestrado. Outra coisa é que tudo que a gente for gastar já está planejado. Já está planejado. Cada um dos ministérios apresentou um projeto, olha, eu preciso de tanto para fazer isso. Aí eu estou analisando cada projeto, aprovando os projetos para 2026, já está tudo aprovado. Sabe para que a gente faz isso, querido? Sabe para que a gente faz isso? Porque se a gente quer estar preparado para o crescimento, a gente precisa estar previamente organizado. Teve uma vez, agora no início do ano, que eu compartilhei com os irmãos, né? Queridos, nós vamos construir um auditório para entre 1.000 e 1.500 pessoas. Aí a igreja, aleluia! E aí teve um irmão aí atrás que esperou o final do culto, me procurou: pastor, eu preciso falar com você. Eu achei que ele estava com algum problema pessoal. Ele disse: pastor, olha, na hora que você falou da questão de 1.000 membros, de mil lugares na igreja, Deus começou a martelar um número na minha cabeça e eu não consegui prestar atenção em nada. Eu preciso lhe falar algo. Aí eu, pois não, querido, deixa eu te aliviar, fale aí o que é que está acontecendo. Levei ele lá para a sala de descanso lá no Campo Junco. Levei para a sala lá de descanso no Campo Junco. E ele, pois não, fale. Aí ele disse: pastor, Deus falou comigo. E ele martelou na minha cabeça que o número não é 1.500. O número é 20.000. Querido, eu chego e gelei. Confesso para vocês, eu gelei. Porque eu pensei com Deus: poxa Deus, o Senhor me capacitou até aqui a cuidar de 1.500. É o número de pessoas que nós temos hoje na igreja, 1.500 pessoas. Mas 20.000? E aí, 2025, eu disse: eu preciso me preparar. Porque eu não estou aqui para me servir, eu estou aqui para servir a Cristo. E existem 20.000 ovelhas esperando por um pastor. E Deus me designou para pastorear essas 20.000 ovelhas. E aí Deus me fez lembrar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E sabe quem são as pessoas que responderão a esse chamado? Sabe quem são as pessoas? São vocês. Vocês são as pessoas que eu confesso, estou esperando para me ajudarem a cuidar dessas 20.000 ovelhas que o Senhor acrescentará. São vocês as pessoas. E aí eu quero saber, entre vocês, quem aceita o desafio? Quem aceita o desafio de fazer discípulos para Jesus? Talvez você diga: pastor, não tenho como assumir esse desafio, porque eu nem me julgo qualificado para isso. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Nós temos aqui na igreja a Deep School, que é uma escola presencial. Nós temos a EMP em Fortaleza, com cursos online, com cursos síncronos.
ensinando sobre como fazer o ministério. E nós temos também a Paz Bible School, que também é online, lá da Paz Church São Paulo, da qual você também pode receber instrução. A única coisa que nós precisamos fazer para discipular pessoas é dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você dirá isso para Deus? Amém? Eu vou perguntar como se eu fosse Deus e você vai responder como discípulo, tá bom? Olha só. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Envia-me a mim. Então, queridos, nós somos esses discipuladores, nós somos essas pessoas que cuidarão dessas 20.000 outras pessoas. Eu sempre me gabei de conhecer as pessoas pelo nome, eu me esforço para isso. Mas com 1.500 pessoas, eu confesso, cheguei no meu limite. Tem pessoas que eu não consigo mais conhecer pelo nome. E Deus me fez lembrar que eu não vou pastorear esses 20.000 sozinhos. Foi para isso que nós ordenamos o pastor Gilson, a pastora Cristina, a pastora Luana, o pastor Nildson, foi para isso. É para isso que nós temos planos de futuramente ordenar também Júnior e Rayane, Demi e Kélvia, que nós temos sonhos de futuramente termos como pastores dessa igreja o Kelton e a Camila, né? Tantos outros líderes de célula que estão aqui. Se Deus o chamar para o pastoreio, queridos, aceite, aceite. Porque a palavra diz: aquele que almeja o episcopado, a boa obra almeja. Alguns serão pastores tempo integral, como eu e minha esposa. Outros serão pastores bivocacionados, como é o pastor Gilson e o pastor Nildson. Gilson é empresário, Nildson é advogado, né? Então não tem problema, pode ser pastor e continuar trabalhando com o que você trabalha. A não ser que Deus te chame para a dedicação total, como fez comigo e minha esposa. A não ser que aconteça isso. Mas caso contrário, você pode, você já é capaz de cuidar de outras pessoas. Amém?